Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos lá! Uma excelente quarta-feira para todo mundo! E vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Para isso, nós vamos pegar nossa apostila na página 88. Isso, ó! Nós vamos iniciar agora o capítulo 2, que são os 3 R's. Vocês já ouviram falar dos 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar, né? Vamos cuidar do nosso meio ambiente. E nós vamos abrir na página 88, que nosso ponto de partida aqui é observar essas imagens aqui, ó. Então, nós temos aqui o símbolo da reciclagem. Nós temos aqui, deixa eu mexer na imagem. Aí nós temos um cartaz, né, de campanha sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho. E nós temos aqui também, ó, uma outra imagem de uma ativista ambiental, certo? Entrevista lá na Bélgica em 2019. Então, aparentemente, olhando essas imagens, nós vamos falar sobre o quê? O que vocês acham que nós vamos falar? Sobre o meio ambiente, né? Sobre como nós podemos fazer para ajudar o meio ambiente. Ah, mas meu amigo não faz a parte dele? Não importa. A gente tenta conscientizar as pessoas, mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, né? Consumo sustentável, as ações que nós vamos praticar. Então, nós precisamos ser exemplos para outras pessoas. Como diz o Líder em Mim, nada melhor do que sermos exemplos, porque grandes líderes são o quê? São exemplos para as outras pessoas. Então, as atitudes têm que partir de nós mesmos. Certo, crianças? E eu conto com vocês aí, hein, nessa jornada. Vamos lá? Então, vamos aqui para nossa apostila na página 89. Vocês já ouviram falar em reciclagem do lixo? Alguém já ouviu falar? O que será que é lixo reciclável? O que não é? Lá na sua casa, na sua família, aí, né, na casa de vocês costumam separar o lixo orgânico do reciclável? A mamãe faz o saco separado, porque tem os dias de coleta separadas, né? O lixo orgânico é aquele lixo que não pode ser aproveitado, né? Que são os restos de comida, o lixo em geral de vocês. Isso não pode ser reciclado. Então, ele tem que estar separado do lixo reciclável. Que o lixo reciclável é aquele que pode ser reutilizado, né? Embalagens, garrafas, né? É importante a gente limpar esses lixos que pode ser reciclável, né? Então, temos lá uma garrafinha de leite, joga uma água, deixa limpinho para colocar naquele lixo separado, porque ele vai ser reaproveitado. E isso ajuda o nosso meio ambiente, né? O que vocês vão fazer aqui na atividade de vocês? Ó, nessa questão 2, vocês vão ter que ler o texto da página seguinte, tá? Que é uma casa sem lixo. Então, essas perguntinhas são referentes ao texto da página seguinte, tá? Então, vamos lá, ó. Leia o título do texto da atividade seguinte e repare em sua estrutura, observando brevemente a distribuição do texto na página, o tipo e o tamanho das letras, né, utilizadas, as imagens. Depois disso, vocês vão responder essas perguntinhas, ó. Que assunto você acredita que vai ser tratado? Sem ler o texto, tá? Só fazendo essas observações. Qual assunto que você acha que vai ser tratado nesse texto? Por que você acha? Certo? Letrinha B. Você reparou em como o texto ele está organizado? Quais textos costumam ter essa estrutura? Diante de tudo que nós já estudamos até hoje. Coloca aí. E agora, nas páginas 90 e 91, vocês vão fazer uma leitura silenciosa sobre esse texto aqui, ó. Uma casa sem lixo, certo? Faz a leitura silenciosa aí, ok? E agora, na página 92, para enriquecer o nosso vocabulário, né? As palavrinhas que vocês não conhecem, o nosso glossário, né? O que significa algumas palavras que estão presentes no texto? Vocês vão ver aqui o significado delas, certo?
Questão número 4. Letrinha A. Anotem as palavras ou expressões que vocês não conhecem. Então, ficou com alguma dúvida? Quais são as expressões que vocês não conhecem que estavam no texto? Anota aí para a prof. Letra B. Consulte o glossário ou um dicionário, porque de repente são outras palavras que você não entendeu que não estão no glossário aqui, ó. Certo? Então, ou você pode procurar num dicionário, né? Impresso, que se você tiver em casa, ou então tem o digital, que é no Google, certo? E substituam as palavras desconhecidas por sinônimos. Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Então, eu escrevo a palavrinha que eu não entendi e na frente eu escrevo o significado dela, certo? Letra C. Releia o texto levando em conta as palavras que pesquisaram e analise se a substituição por sinônimos facilitou a compreensão das principais ideias do texto. Então, vocês lá grifaram as palavrinhas que vocês não conhecem, já procurou no dicionário. Aí você vai ler de novo, já sabendo o significado daquelas palavras. Vocês acham que ajuda a compreender a ideia central do texto? Você sabendo o significado da palavra? Com certeza, né? Se a gente não sabe o significado, não tem como eu interpretar. Então, por isso, a importância da gente usar o dicionário e pesquisar as palavras que a gente não conhece. Ok? Questão número 5. Lá no textinho de vocês, que vocês acabaram de ler na página anterior, tá? Tem 3 palavras, 3, que vêm acompanhadas de explicações complementares, que está explicando aquela palavra. Vocês vão achar essas 3 palavras, vão circular e vão responder aqui, ó. Letrinha A. Quais sinais de pontuações foram utilizadas para destacar ou isolar essas explicações? Então, achei a palavrinha. Qual foi o sinal de pontuação que foi usado ali no texto que vai destacar ou vai separar essa explicação da palavra? Certo? Tá fácil, hein? Letra B. Na sua opinião, por que não foram inseridas explicações no texto? Por que vocês acham que não colocaram explicações no texto? Então, vocês vão ter que ler o texto, de repente, mais de uma vez, para poder entender melhor. Certo? Sem preguicinha, hein, gente? Página 93. Complete o quadro com informações encontradas na entrevista lida. Então, aqui já deu, né, uma luz para vocês. Então, o texto que vocês leram é uma entrevista. Então, vocês vão responder essa tabelinha aqui, ó. Objetivo. Qual que foi o motivo? Por que houve aquela entrevista? Qual que foi o objetivo? Qual que é o tema? O assunto da entrevista? O nome e idade do entrevistador, nome e idade do entrevistado, essas informações você vai encontrar lá no texto. Local onde foi realizada a entrevista, data da publicação da entrevista, nome do veículo de comunicação que publicou a entrevista. Em que local? Foi numa revista? Foi num jornal? Então, lá tem. Procura lá onde que foi publicada essa entrevista. Questão número 7. Na entrevista lida, a função dos 3 primeiros parágrafos é, lá na entrevista, os 3 primeiros parágrafos. Se quiser, pode numerar, tá, gente? Coloca os numerozinhos lá nos parágrafos, tá? Qual que foi a função dos primeiros parágrafos? Para que serviu aqueles 3 primeiros parágrafos? Vocês vão ver as opções, vão marcar um xizinho na resposta correta. Questão número 8. Localize os parágrafos que apresentam as perguntas do entrevistador e responda. Que recurso gráfico foi utilizado para destacar as perguntas? Então, vamos lá. Volta no texto. Então, lá na fala que tem as perguntas, qual o sinal de pontuação que foi marcado ali naquele momento para eu saber que era uma fala de alguém? Certo? Questão número 9, página 94. De acordo com as características da entrevista lida, relacione as informações a seguir. Então, vamos lá. De acordo com o texto. Qual que é o título? O texto introdutório. Como que foi a introdução desse assunto?
quais foram as perguntas e quais foram as respostas, né? Então, vocês vão fazer no caderno essa atividade. Coloca lá, ó, atividade do caderno 2 de língua portuguesa, Pitágoras, página 94, questão número 9 e faça, certo? Só as respostas. Porque aqui, né, não vai caber, certo? Certo, crianças? Não vai precisar fazer isso, não. A gente vai relacionar aqui no texto. Vocês já assustaram, já ficaram com preguicinha, né? Tô sabendo, tô vendo, lendo o pensamento de vocês. Vocês vão fazer o quê, gente? Vocês vão relacionar aqui. Então, ó, o título. Qual desses aqui, ó, refere ao título? Aí eu vou vir e coloco a letrinha. Letra A, que é o título. Qual que é o texto introdutório? Né? Perguntas. Então, vocês vão colocar, tá? Ó, relatos, opiniões, comentários do entrevistado. Isso é título? É texto introdutório? É perguntas ou respostas? Coloca aqui. Certo? Bora lá. Questão número 10. Releia esses trechos da entrevista e responda as perguntas a seguir. Então, tem um trechinho aqui, ó. Em casa é igual. Morre uma camiseta, nasce um pano de chão. Eu imagino que não, porque desde pequeno você foi criado assim. O que significa aqui, ó? Em casa é igual, morre uma camiseta e nasce um pano de chão. Quando a camiseta fica velha, as mães não pegam para fazer pano de chão? É isso, certo? Vamos lá as questões. Então, letra A, quem que falou isso na entrevista? Quem que disse isso na entrevista? Coloca aí para a prof. Letra B. Podemos dizer que essas frases expressam declarações e opiniões pessoais? Por que você acha que esse recurso foi utilizado? O que você acha? Coloca aí para a professora, certo? Questão número 11, lá na página 95. Você acha que a linguagem utilizada na entrevista ela é uma linguagem formal, aquela linguagem mais culta, ou é uma linguagem informal que a gente usa no dia a dia? Numa entrevista, qual dessas duas linguagens a gente usa? Justifique, tá? Por que você acha? Você escolheu a linguagem tal, por quê? Certo? Questão número 12. Foi incrível ter a oportunidade de conhecer melhor esse homem inspirador. A casa dele realmente é impressionante. Saí dela com muitas ideias de como ter uma vida mais sustentável. Então, lá de acordo com no texto, pode voltar lá no texto, tá? Achar essa fala aí para vocês visualizar quem é. Quem que fez essa declaração? Escreve aí para prof. Letra B. A declaração expressa um fato ou uma opinião? Ela está relatando um fato ou é uma opinião da pessoa? Qual que é a diferença entre fato e opinião? O que vocês acham? Fato é uma coisa que aconteceu, né, que você relata. E uma opinião? Uma opinião é uma coisa muito pessoal de uma pessoa, né? De repente, eu tenho uma opinião, você tem outra opinião. Então, opinião é uma coisa muito pessoal, tá? Então, registra aí para a professora na letrinha B. O que vocês acham? E para finalizar a nossa aula de hoje, na página 96, questão número 13. Qual é a sua opinião sobre a casa sustentável do entrevistado? Você gostaria de seguir o exemplo dele? Explique. Então, você vai dar uma opinião sua, tá? Sobre a casa sustentável do entrevistado. E você vai responder se você gostaria de seguir o exemplo dele, por quê? Tá? É um exemplo bom? Então, a gente precisa seguir bons exemplos? Por quê? Certo, crianças? E vamos lá no Você Sabia? Você sabia? A coleta seletiva de lixo ela é fundamental para o reuso e a reciclagem de materiais descartados. Para facilitar a coleta seletiva, as lixeiras são identificadas por cor, de acordo com o material que será descartado. E geralmente apresenta um símbolo da reciclagem. Você lembra quais são as cores das lixeiras para cada material? Vamos ficar atento, porque essas lixeiras estão espalhadas por muitos lugares. Então, é importante que nós
o material que nós estamos descartando, jogando fora, na lixeira correta, para que possa ter a reutilização. Então, olha aqui, ó, papel azul, a lixeira vermelha é plástico, a amarela é metal e a lixeira verde é vidro. Certo, galerinha? Então, espero que vocês tenham entendido, compreendido e vamos aí praticar, né? A atitude só é feita com ação. Então, vamos colocar esses ensinamentos em prática para a gente ajudar o meio ambiente. Certo, meus amores? Então, nossa aula termina por aqui. Um beijo e até amanhã. Estou esperando a fotinha da atividade concluída. Beijo, meus amores!